epístola universal que nós falamos dele hoje aqui já, Pedro, capítulo 1. 1 Pedro. Amém. Todos, meu Pedro, capítulo 1. Amém? Amém. Vou ler em nome do Senhor Jesus, era para ler do 3 ao 9. Vou ler só do 7 ao 9, senão vai sair 1h30 da manhã aqui, amém? Amém. Vou ler em nome do Senhor Jesus, que nos diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor dos exércitos, maravilhoso Deus, de infinita bondade e misericórdia. Senhor Jesus, agora, Pai, neste momento, Pai, crendo, Pai, como a Tua palavra, Pai, nos garante, Jesus, que Tu, Senhor Jesus, já se faz presente aqui nesse lugar, Pai, desde o início, Pai, desta vigília, Senhor Jesus. E agora, Pai, que não seja a mim, Pai, mas o Teu Espírito Santo a falar para os corações deste Teu Santo, Senhor Jesus, para a honra, para a glória, para o Teu Santo nome, que a Tua palavra cure, que a Tua palavra liberte, que a Tua palavra abençoe, que a Tua palavra salve e faça, Pai, a obra, Pai, que apraz no coração dos Teus servos, Pai. Em nome do Teu filho amado, que eu te peço e te agradeço na certeza da bênção e da vitória, em nome de Jesus. E amém? Podem sentar. Algo inédito, eu creio que pode acontecer nesta noite. Eu consegui ministrar a palavra em meia hora. Quem crê? Amém. Obrigado, meu Espírito. Você tem que crer. Você tem que crer. Você tem que crer realmente em mim, tem que acreditar. Né? Quando alguns têm dificuldade de falar pouco, né? Aliás, não é dificuldade de falar pouco, não. Fala pouco, quer falar muito, não consegue. A minha dificuldade é o contrário. Eu quero falar, eu queria ser mais sucinto. Mas, irmãos, eu quero agradecer inicialmente, primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui ministrando a sua palavra nessa segunda parte. Agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que se encontram aqui. Como já foi dito aqui pelos irmãos e irmãs que nos antecederam aqui, que falaram que realmente é muito maravilhoso. A vista daqui, né? Eu até falei com a igreja da Cachucha hoje, vamos chegar cedo, é casa cheia hoje. Né? Casa cheia, igreja cheia, né? Para a glória de Deus. Eu quero também que, no mês de julho, como eu falei com o nosso pastor Manuel dos Reis, lá na Cachucha também esteja dessa mesma forma. Eu quero ter trabalho lá na Cachucha. O que é um trabalho? Trabalho para ter muitos irmãos que não sabem como é que vão fazer. Isso é maravilhoso, irmão, esse trabalho, né, que a gente tem de receber os irmãos, né? Aproveitar enquanto a festa está na casa, né, dos irmãos, porque quando é na nossa, né, aqui todo mundo que está aqui é Maria, né, está com a melhor parte, né, mas quando nós estamos na nossa casa, né, é Marta. Mas vamos aproveitar. Eu creio que, né, as Martas e Marcos vão aproveitar, né, também um pouco daquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? E aqui, como já foi falado na nossa primeira parte, uma coisa muito interessante que eu ouvi o nosso pastor Zé Fonseca falar, né, que Pedro estava com Jesus e aprendeu muitas coisas, né, com o Senhor. E ele também nos escreveu, como a nossa irmã falou na primeira parte, tudo aquilo que foi escrito para o homem da palavra de Deus foi feito para a nossa edificação, foi feito para o nosso melhoramento, né? E aquilo que aconteceu com Pedro é algo que também pode acontecer conosco, porque às vezes a gente imagina que só pelo fato de estar andando com Jesus, mas o principal, o que aconteceu na vida de Pedro, foi porque o Espírito Santo, né, agiu na sua vida
para que nós até estudamos, né? Acho que no ano passado, no retrasado, não lembro, nós estudamos a epístola de Pedro, o segundo Pedro, e falando das características daquele homem que era antes de Jesus, aquilo quando antes aconteceu com ele, como ele era antes de conhecer a Jesus, antes que o Espírito Santo que ele deixou, né? Que já foi falado também até em hinos aqui, que na verdade Deus, ele pode operar em nossas vidas da forma grandiosa e maravilhosa. O principal é a gente abrir esse espaço, abrir esse nosso coração, deixar essa resistência de fazer a vontade de Deus, de suprir, né, aquilo que Deus quer em nossas vidas, porque Deus quer coisas maravilhosas para que a gente faça, para que a gente, Ele quer agir em nossas vidas. Às vezes nós é que resistimos, não é assim? Mas que nós estejamos como esse Pedro, em deixar o Espírito Santo habitar para haver verdadeiramente a transformação. Amém? E ele começa a sua epístola, eu vou começar pelo versículo 3, vamos ver até onde a gente pode ir. Bendito seja o Deus Pai, versículo 3, primeiro, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Às vezes, quando a gente está pregando a palavra do Senhor para algumas pessoas, a gente sempre faz aquele convite, né? A gente fala da palavra de Deus para as pessoas, e a gente imagina assim: aceite a Jesus, né? Aceite a Jesus. É assim ou não? Para a pessoa aceitar Jesus. Mas uma coisa que às vezes a gente não percebe, que na verdade é Ele que nos aceita, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Então quando eu vejo esse povo aqui reunido, eu me alegro muito. Você sabe por quê? Porque são pessoas que são amadas por Deus. E como Deus é amor, e nós abrimos esse nosso coração para justamente, aí sim, Ele nos amou. E a gente foi, não podemos dizer contaminado, porque a gente fala contaminar é uma coisa assim ruim, né? Mas nós fomos o quê? Atraídos e o quê? Contagiado. Gostei, né? Contagiado foi melhor. Contagiado por este amor. Se nós amamos, é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor. E nós amamos justamente por isso, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Amém? E a palavra do Senhor nos fala que Ele nos amou primeiro, nós está lá em 1 João capítulo 4, 19. E Romanos, ele completa, né? Paulo nos completa dizendo que Ele nos amou sendo ainda nós o quê? Pecadores. Isso é um amor muito maravilhoso, né? Já foi falado no amor de mãe hoje aqui, que o filho pode ser a pior raça que existe, né? Pode ser a raça que, né? Mas a mãe ama o seu filho. Eu vejo algumas pregações no dia de mãe, não que eu sinta, né, ciúme no dia de pregação, dia das mães. Não, cara. Tem gente que diz assim: o amor da mãe é comparável com o de Deus. Não é assim. Não é comparação. É porque quando a gente fala de amor, a gente fala do amor de mãe, que é o que nós vemos aqui. Aí ele faz um comparativo pelo amor que, imagina se nós imaginamos ser mais sincero, porque realmente a mãe, ela passa, como já foi dito, ela passa com o ventre 9 meses com o seu filho, todas as coisas, amamenta, né? É um amor muito maravilhoso. Mas Deus fala que esta, a qual ele faz esse comparativo, que ela pode se esquecer do seu filho, mas Deus não esquece dos seus. É algo maravilhoso, irmãos, que é para nos, como o pastor José Fonseca falou, para nos contagiar. Isso é algo para nos atrair, como a irmã Cíntia falou. É algo que é uma atração que a gente necessita, a gente precisa viver isso. E pelas perguntas que já foram ditas aqui, foram perguntados se existem pessoas que ainda não servem a Jesus no nosso meio. E, lógico, mas pelo que eu vi, a resposta das pessoas são pessoas que já serviram a Jesus, que conhecem a Deus. O que eu quero dizer com isso? Porque eu tenho certeza que não é falta de convite da igreja, da promissão para as pessoas que estão próximas. E também das igrejas, das outras igrejas, que nós fazemos convite também para as pessoas, né? Mas as pessoas não querem saber de Deus. Então,
não é que a palavra do Senhor está reservada só para nós, mas compreendamos que se nós estamos aqui, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, e a gente desde a vigília, do começo da vigília, saiba, para você que veio, que está afastado do caminho do Senhor, que o Senhor te ama, e o Senhor quer que você retorne justamente aos seus braços, porque, como já foi dito aqui, às vezes a gente imagina, não, eu estou sentindo esse desejo de ir para cá. Não é você não, irmão, é o Espírito Santo que lhe atraiu para cá. Foi o Espírito Santo que lhe tocou para você ouvir, não é só a pregação final, mas já houve a pregação, louvores aqui, e eu creio que Deus já falou com você. E o Espírito Santo quer que você abra o seu coração. Ele quer que você dê, né, esta confiança que outrora você confiava e se perdeu. Nós não estamos aqui para julgar e não quero saber, né, do que acontece, mas o que eu sei é que o Espírito Santo quer ter um bom relacionamento com você, não só aqueles que estão afastados, mas até aqueles também que estão servindo ao Senhor, mas falta uma verdadeira conversão, e a gente precisa, né, e já foi falado em conversão. O pastor Fonseca falou, ele falou para o povo dele, e às vezes a gente não quer admitir, às vezes, que o Espírito Santo fala para nós que estamos na igreja, que nós precisamos nos converter. É verdade. Não, mas eu já aceitei a Jesus. Não, aceitar a Jesus é um passo, é o primeiro passo que você dá, você aceitou a Jesus, mas o que o Espírito Santo quer é que você se converta verdadeiramente. É conversão, amém? Amém. E quando nós falamos em amor, né, a palavra do Senhor fala em Deuteronômio 7, versículo 7 e 8, que ele fala daquele povo que começou com Abraão, não foi? Começou com Abraão e Sara, né? E então o que aconteceu? Com duas pessoas, podemos assim dizer, já foi falado aqui até da outra parte, mas nós vamos para os filhos da promessa. Começaram com 2, e aí quando foram para o Egito já foi 70, não foi assim? Já foram 70, mas quando chegou já no período de Moisés, já eram milhões. Então a promessa foi cumprida, não é assim? E Deus fala, depois do povo ter passado quase 40 anos no deserto, Deus falou, olha, eu te amei, que é a passagem do Deuteronômio 7, eu te amei, não era porque vocês eram em maior número, não era porque vocês tinham isso, não, mas porque Deus te amava. E é isso que eu quero que você sinta nesta noite, que você se sinta amado por Deus. Eu quero que você seja contagiado por este amor. E Deus, desde o princípio, fala para nós, para que nós amemos. Amém? E a palavra do Senhor fala, e já foi dito hoje aqui também, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidas, e principalmente, que elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Eu sei que muitas pessoas, irmãos, e eu sei porque a gente vive nesta caminhada, quem serve a Deus, às vezes a gente imagina, a gente quer e deseja que a caminhada seja só de alegria, mas tem noites que elas se tornam longas, em situações que nós passamos, que a gente clama a misericórdia do Senhor, até pedindo, Senhor, que amanheça, né? Porque até para dormir está difícil. Mas, irmãos, isto é que é maravilhoso. Eu tenho certeza que muitos de nós nunca conseguiram, porque a palavra do Senhor pode ter um versículo que eu acho muito maravilhoso. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Mas tem outro versículo que é mais ou menos parecido, que a palavra do Senhor fala assim: aos seus servos dá o Senhor bom sono. Vai ser muito maravilhoso. Porque mesmo nessas noites, eu quero que alguém me fale aí, pastor, eu não consegui dormir. Não, acontece. Mas, na grande maioria das vezes, até nas situações complicadas, a gente dorme. Porque nós temos o nosso Senhor como nosso refrigério. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Quem é que consegue ter? Quem não tem Jesus consegue ter essa paz que nós temos? Não consegue. Porque Jesus Cristo nos dá a sua paz. Amém? Aí Pedro fala para nós: bendito
seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida e esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Já foi falado isso aqui hoje. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aí começa o negócio a ficar mais. O Senhor, quando Ele fala isso, uma herança incorruptível, incontaminável, para que não se pode murchar, guardado no céu para nós, o Senhor quer que aconteça conosco aquilo que Paulo fala para nós em Romanos capítulo 6, versículo 4, para que a gente ande em novidade de vida. Quando nós servimos a Deus, não é só justamente aceitá-lo, a gente precisa mudar, a gente precisa ter uma nova vida, ela precisa haver uma conversão. E essa passagem de Romanos 6, ele fala que é após o batismo, não é assim? O que é o significado do batismo? Morte, sepultamento e ressurreição. Morte para o velho homem, né? O sepultamento de todos os seus pecados, e quando nós ressurgimos, é um novo homem, não é assim? E também nos lembrando, como já foi falado aqui também, porque assim como Jesus ressuscitou, né? Ele também irá ressuscitar o seu povo, e aqueles que estarão vivos serão o quê? Transformados, não é assim? A gente quer, eu sei que a palavra nos instrui e nos ensina para que a gente leve a nossa vida, né, com Cristo em santidade, em separação. Aleluia. E isso às vezes, aí as pessoas podem até dizer: mas irmão, é tão complicado nos dias de hoje a gente viver dessa forma, que já foi até dito agora há pouco. A gente vive num celular. Se cada vez que você usasse o celular, você lesse a palavra de Deus, né? Já foi dito isso aqui. Era algo que era uma beleza, né? Era uma bênção, né? Mas, assim como nós temos o celular hoje, em épocas passadas aconteceu alguma coisa, irmão. Não pense não, porque sempre o inimigo também ele vai investindo nas situações para que o povo do Senhor, o povo de Deus, se afaste dos seus caminhos. Mas a gente tem que perseverar. E principalmente andar como a palavra do Senhor fala, em santidade. Porque quem falou foi o próprio Jesus. Ele foi lá em Mateus capítulo 5, 48, para que a gente seja perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Assim ou não? Amém. Aqui no 1 Pedro, olha, é bem pertinho aqui, ó. 1 Pedro, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Santidade é separação, é justamente renúncia. Essa palavra a gente fala tanto lá em Caixões, né, meus irmãos? Para a gente renunciar às coisas que afrontam a nossa fé, afrontam a palavra de Deus, para que a gente viva como Deus quer. Meu irmão, eu não consigo. Eu sei, eu também não consigo. Quem é que consegue? Alguém consegue? Quem? Vou pegar você. Quem é que consegue? Eu respondo: ninguém. Porque Jesus aqui, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu não estou conseguindo, eu tenho que pedir a Ele. Amém. Eu te esforço e te ajudo. Aleluia. Então não existe desculpa. O que está faltando é a gente se colocar, a gente reconhecer e justamente buscar o que Deus quer para que a gente viva na sua presença. Amém? Amém. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar nesse tempo. Olha, foi falado na fé, agora há pouco, falando da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, em Hebreus capítulo 11, fala o conceito de fé, não é assim? E essa fé genuína, ela precisa ser verdadeira, através de uma verdadeira conversão. Mas é muita verdade que o Senhor está falando. Semana retrasada, foi mês passado, eu não lembro. Às vezes a gente vai explicar sobre os mandamentos do Senhor, e já foi dito hoje aqui pelo pastor Valmir, acerca dos mandamentos do Senhor. E o salmista, ele fala lá no Salmo 119, em tudo eu vi limites, mas os teus mandamentos são amplíssimos, não é assim? E a gente tem aprendido assim,
Os mandamentos revelam o caráter moral de Deus. É bonito, né? É bonito, não? Os mandamentos revelam o caráter moral de Deus. Agora você quer ver como o negócio vai ficar feio? O que é isso mesmo? O que é o caráter moral de Deus? A gente responde muito bonito, mas para a gente explicar isso, eu digo, Senhor, não, isso não foi agora não, até um tempo, Senhor, eu quero entender, Senhor, revela o teu caráter moral. A lei moral, a gente fala até assim, a lei moral de Deus, não é assim? Mas tem coisa melhor do que a gente pedir ao Senhor de nos revelar. É uma coisa muito maravilhosa, hein? Tem um mandamento aí que diz assim: não adulterarás. Por que Deus fala para não adulterarás? Porque o homem, ele é o quê? Ele é infiel. É ou não? Amém. Mas no momento em que Deus fala, não adulterarás, porque nós servimos a um Deus fiel. Então revela ou não o caráter moral de Deus? Vocês estão entendendo ou não? Estão com sono. Então não estão entendendo. Eu vou dar outro exemplo. Não entendi, pastor. Não entendi foi nada disso aí. Vai entender? Amém. Já também tem um mandamento dizendo assim: não dirás falso testemunho. Porque o homem é o quê? Isso que temos por aqui. O homem é o quê? Mentiroso. É não? Não é não? É. Quem está falando é a palavra de Deus. E Deus é o quê? Deus é verdade. Você entendeu agora o que é o caráter moral? Isso é a diferença do caráter moral de Deus para nós. Mas quando eu tenho a verdadeira conversão, eu tenho que viver esse caráter moral de Deus. Porque se eu sirvo a Deus, eu não sou infiel. Se eu sirvo a Deus, eu não sou mentiroso. E já foi falado hoje aqui: se eu sirvo a Deus, eu honro meu pai e minha mãe. Aí você pode pegar do primeiro ao 10º. Você faz todas as coisas, irmãos. E é isso que Deus quer. Que nós tenhamos o mesmo caráter moral de Deus. E o que é isso? Isso vai totalmente de encontro ao mundo a qual nós vivemos. Eu pergunto para cada um: é fácil ou é difícil? É difícil. Mas estudamos hoje na lição que para o homem as coisas são impossíveis, mas para Deus não é impossível. Imagine você um pecado aí que você... Só imagina, não quero saber de pecado de ninguém. Imagine o pecado que você, antes de servir a Jesus, você imaginava que não conseguiria ficar, ou que você não deixaria de fazer. Eu não consigo. Mas você se humilhou, você decidiu: Senhor, eu quero mudar. E eu sei que sem ti eu não consigo. Mas no momento em que eu orei a Deus, que eu pedi com sinceridade de coração, Deus mudou a nossa situação. Mudou. E esse Deus, ele continua, irmãos, a operar da mesma forma. Quando nós oramos a Ele em sinceridade, quando nós buscamos a Ele em retidão, Deus, ele tem prazer em conceder, meu irmão. Eu gosto, não vou falar que eu gosto, eu amo a palavra de Deus. Mas tem uma passagem que eu acho muito maravilhosa, que é o do leproso que ele foi purificado. Será que ele orou com sinceridade para Deus? A palavra do Senhor diz que ele fez a verdadeira adoração. Ele se prostrou diante de Deus. Ele chegou e reconheceu: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E qual foi a resposta de Jesus? Quero ser limpo. Aleluia. Meu irmão, você está pedindo aquilo que é bom, que é agradável, que é a perfeita vontade de Deus. Você está pedindo com sinceridade de coração. Deus não vai conceder. Já foi falado que Deus abençoou o ímpio. Por que Ele não vai abençoar o servo, meu? Por que Ele não vai abençoar o bom filho? Aleluia. Por que Ele não vai conceder para aquele filho que realmente é obediente a Ele? Está faltando às vezes a sinceridade do nosso coração, em abandonar as antigas práticas, em verdadeiramente se converter a Deus, em buscar Deus em sinceridade. Como já foi dito aqui, eu acho que, não sei se foi aqui, se foi na escola bíblica, porque às vezes o sinônimo, olha na escola bíblica, agora lembrei, foi a passagem que fala que o sinônimo de bênção do Senhor é bênção material. É bênção material? Bênção material é consequência, meu irmão.
é consequência, porque tem que buscar, é tesouro, é no céu, não é aqui na terra não. E é isso que Deus quer, um povo sincero, reto diante dele, que admita, meu irmão, não admitir o pecado que você realmente é falho. Não há um justo sequer, nem um daqui da frente, até não tem um, mas se você pede perdão, Deus renova essa aliança conosco todos os dias, a pôr do sol, Ele está lá para recolher os seus pecados, para vocês. Ele chega e todas as vezes diz: eis-me aqui. Mas às vezes o nosso pecado, e às vezes o nosso orgulho, né? Ou então até a vontade de continuar pecando, né? Porque o pecado satisfaz a carne, mas a gente tem que andar esquerdo, e é lutando e se opondo por essas coisas. Amém? Amém? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa agora, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Foi falado aqui pelo nosso diácono, né, Antônio Severiano, que o povo de Deus ele tem que estar sempre alegre. Não foi não? Tá, senhor? Foi? Você está em dúvida, ninguém confirmou, né? Então, por que o povo de Deus é para estar sempre alegre? Por quê? O salmista fala, dá uma pista, assim, fala, eu pude aprofundar, dá um tempo, olha, né? Já era. O salmista diz lá no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, estamos contentes. Se a gente olhar para trás, quantas coisas fez o Senhor para nós, não é motivo para nós estarmos alegres? O povo do Senhor sempre vive de promessa, aí. E eu sei que a gente quer bênção, eu sei que a gente quer ser curado, a gente quer ser liberto. Mas se a gente olhar quantas bênçãos Deus já fez por nós, é motivo para a gente estar. É ou não é? O bom e o maravilhoso é que a Bíblia nos fala que a gente tem um Deus diferente dos outros deuses, com D minúsculo. Porque a gente tem um Deus chegado, que está sempre perto, que sempre responde quando clamamos a Ele. Não é assim não? Eu quero saber qual é o irmão, a irmã, o obreiro que chega e diz: a gente clamou por essa situação, Deus não nos ouviu. A gente só tem contado bênçãos, não é? O nosso irmão Reginaldo foi falado que a bênção do irmão Reginaldo. Quem olhou a situação do irmão Reginaldo imaginava que o quê? Não. Mas Deus se prova, irmãos, sempre no meio do seu povo, para que a nossa fé ela seja fortalecida. É ou não? Aleluia. E o Senhor fala em Jeremias 33:3: clamas a mim e respondeste-ei. Assim? E mostrarei coisas que tu não sabes ainda. Até coisas que a gente não sabe, Deus pode se revelar para nós em situações que nós não imaginamos. Pode ser algo inédito, ou não? Esse eu nunca tinha visto. Olha, ocorreu ou não? Isso que é maravilhoso. Para que a prova da vossa fé, muito mais, agora de correr, muito mais preciosa do que o ouro que perece aprovada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, a nossa fé, a todo tempo ela é provada, ela é combatida. O inimigo tenta todas as formas para a gente se afastar do caminho do Senhor, né? Agora não é hora de fazer uma distinção de muitas situações, mas a gente sabe, e já nós estudamos isso também, que o inimigo, até a fé de Jesus, ele testou. Aí a gente vem aquele embate. Se Jesus, que é sem pecado, foi testado, e nós? Precisamos de fortaleza, sim ou não? A qual, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Jesus diz na sua palavra, fala para um incrédulo que estava com ele: bem-aventurados que não viram e creram. Alguém viu a Jesus aí? Eu ainda não vi, eu quero ver. Eu quero que todos também vejam. Mas a gente não vê, mas nós o amamos. Amamos ou não? E como é que nós amamos a Deus? Guardando seus mandamentos, fazendo a sua vontade. Porque a gente não pode, já foi dito aqui, a gente não pode amar só de boca.
né? A gente tem que amar em obras também, porque eu sei que a gente tem a fé, mas a fé sem a obra é morta, né? A obra é fruto justamente da nossa fé, amém? No qual não vendo agora, mas crendo. O que é que eu creio? É acreditar. Acreditar não só em parte, não. Eu creio na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Acreditar em todas, porque se eu guardar toda a palavra e tropeçar em um só ponto, é melhor acreditar. Alcançando no fim da vossa fé a salvação das almas. Todos nós, olha, de Abraão, que é o pai da fé, até o que nascer agora, ele vive de promessa. E o povo de Deus vive de promessa. A minha Bíblia é edição de promessa. Eu gosto muito de promessa, porque são muitas promessas que Deus tem para nós. Mas existe uma promessa que bate latente em nossos corações. Existe ou não? Mas tem um hino que eu falo para os irmãos da igreja que não acreditam. Tem um hino que foi entoado hoje aqui. Eu escuto esse hino todo dia. Eu escuto ele todo dia. Foi cantado aqui hoje. Aí eu vou ler aqui o versículo e vocês vão entender qual é o versículo. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Portões celestiais. Eu escuto esse hino todo dia. Isso é uma coisa minha, né? Porque todo dia essa promessa ela tem que estar viva no meu coração. Porque se eu me esquecer dessa promessa, como é que fica minha caminhada cristã? Mas não é porque eu esqueça, não, é porque eu gosto do hino dele. Para lembrar todo tempo que o sirvam Deus, né? Que ele, já foi dito hoje, nessa noite, que ele se prova cada dia, cada testemunho que é dito aqui. E haverão testemunhos aqui desta vigília posteriormente, para a glória de Deus. E nesses momentos, os testemunhos eles são a prova que Deus ainda continua operando no meio do seu povo. Eu queria testemunhar, né? Falar em testemunho, aproveitar, né? E fazer um rápido testemunho. É uma pena que o dom da bênção não se encontra aqui. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No nosso meio, tem um esposo, uma irmã lá da Cachucha. Ele na penúltima vigília, ele ouviu a palavra de Deus, e desde esse dia, ele foi liberto do alcoolismo. Isso me alegra profundamente, porque a palavra de Deus fala que a obra dele não é em vão. E todos aqueles que trabalham para Deus, saiba, meu irmão, que Deus está recolhendo tudo aquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. E assim como eu creio que a palavra de Deus tocou no seu coração, e desde então ele nunca mais, porque isso é um milagre ou não? A pessoa que se embriaga todos os dias, que está escravizado, é a prova que Deus o quê? Liberta. Que Jesus liberta. E meu irmão, ou minha irmã, você que está escravizado de alguma forma, saiba que Jesus liberta. Se você está enfermo, saiba que Jesus cura. Se você está frio diante do Senhor, saiba que o Senhor torna você a voltar ao primeiro amor. E esse Deus, a qual nós falamos aqui desde as 8 horas da noite até agora, meu irmão, está fazendo um convite para você se reconciliar com Ele nesta noite. Porque eu creio que tudo que foi dito desde o princípio até agora tem um fundamento na vida de alguém. Eu quero saber quem é o primeiro corajoso. Eu gosto muito dessa palavra que o pastor Denis fala, que é o primeiro corajoso. O primeiro corajoso que vai dar esse passo para Jesus e se reconciliar com Ele. Porque depois que vier o primeiro corajoso, depois vem os demais. Existe alguém, meu amado, minha amada? O Espírito Santo está lhe chamando para que seja renovada a sua aliança com Ele. Aquela aliança que foi quebrada, deixada para trás. O povo de Deus está aqui não para lhe acusar, para chegar e dizer que você mais
o Espírito está lhe oferecendo uma nova oportunidade. A passagem qual o nosso pastor Zé Fonseca falou, tem uma coisa que eu acho muito interessante dos homens chegar, depois de todo aquele discurso de Pedro, ele chegou. O que faremos agora, varões e irmãos? Né? O que faremos? Né? É justamente se arrepender, se converter e se voltar para Deus. É isso que é para ser feito. Existe alguém que tem. E o Espírito Santo, né, a palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo agora está batendo na porta do seu coração. Está esperando você abrir. Abrir o seu coração para o Senhor, para Ele trabalhar. Para Ele lhe moldar. É uma coisa muito maravilhosa quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e deixamos o Espírito trabalhar em nossas vidas. Alguém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.